A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nós estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão se cumprindo agora e outras irão se cumprir em breve, em rápida sucessão. Essas profecias expõem perante nossos olhos um panorama tão claro dos acontecimentos futuros que não precisamos ficar em dúvidas. Deveríamos, em troca, discernir a definida sucessão dos acontecimentos que ocorrerão. Deus deseja que toda pessoa dotada da faculdade de raciocínio dê atenção a essas mensagens e trabalhe ardorosamente em harmonia com elas, em lugar de permanecer em ociosa expectativa. Meu sincero desejo é que Deus fale ao seu coração através dessas mensagens. Estamos vivendo num dos momentos mais solenes da história da humanidade. Momentos estes que agregam dentro de si acontecimentos da maior importância. Na verdade, terrível é a crise para a qual o mundo caminha. Assustador é o destino eterno das multidões. Entretanto, antes que esta crise desabe sobre o mundo como uma esmagadora surpresa, nos é enviada uma última advertência. Advertência esta que consiste nas 3 mensagens angelicais de Apocalipse, capítulo 14, versículos do 6 ao 12. Estas mensagens visam deixar-nos de sobreaviso com respeito às cenas finais da história da humanidade. Estas mensagens visam informar-nos com respeito às coisas que sobrevirão no futuro. Enfim, estas mensagens visam preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Nós vamos adentrar-nos de forma bastante profunda nestas questões e nós vamos dividir estas mensagens em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre a mensagem do primeiro anjo, que se encontra registrada no livro de Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Lá nós lemos o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem, nós temos aqui a mensagem do primeiro anjo, que consiste num apelo da parte de Deus às suas criaturas que moram no planeta Terra. Agora, quem é este anjo que o profeta de Patmos vê voando pelo meio do céu? Que evangelho eterno é este que ele anuncia? Qual é o conteúdo da sua mensagem? Precisamos entender que este anjo que voa pelo meio do céu não tem que ver com anjos literais conforme muitos o creem no mundo cristão. Esses anjos sim têm que ver com pessoas comissionadas por Deus a fim de partilhar a mensagem da salvação. Nós vamos aqui mostrar de forma bem clara que não foi aos anjos que Deus deu a incumbência de proclamar o evangelho eterno, mas sim aos crentes, às crentes que têm crido nesta mensagem e têm se disposto a proclamá-la. Por exemplo, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, no versículo 7, nós vamos encontrar a seguinte citação: Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Ora, quem era o sacerdote aqui a quem Malaquias estava se referindo?
eram os ministros responsáveis pela vida espiritual do povo da época. Verdade é que neste tempo o sacerdócio agora é de todos os santos. Uma vez que o sacerdote, segundo o profeta Malaquias, é o anjo do Senhor, agora sendo o sacerdócio, conforme Pedro, de todos os santos, pertencendo a estes, então lógico, todos estes constituem-se em mensageiros ou anjos designados da parte de Deus, a fim de partilhar esta mensagem de salvação. O fato deste anjo voar pelo meio do céu significa a urgência, a rapidez, a emergencialidade com que esta mensagem deve ser proclamada, visto que o tempo se abrevia. Agora, voltando novamente ao nosso texto base, aqui vem nos dizendo que este anjo, ele tem uma mensagem, e esta mensagem é o Evangelho eterno. Não estamos falando aqui do Evangelho da cura, do Evangelho da prosperidade, do Evangelho do exorcismo, do Evangelho do entretenimento, muito menos do Evangelho da conveniência. Nós estamos falando do Evangelho eterno, o Evangelho que traz em seu âmago uma mensagem muito distorcida mundo afora. E a mensagem que este Evangelho traz em seu âmago é a verdadeira mensagem da justiça pela fé. A mensagem da justiça pela fé encontra o seu significado na justiça de Cristo. Agora, o que é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo é aquilo que Ele proveu aos pecadores, a fim de que estes viessem alcançar o favor de Deus. Por quê? Justiça é obediência à lei. A lei de Deus requer obediência por parte dos homens. Entretanto, estes são incapazes de satisfazer os justos reclamos desta. Por quê? São pecadores, impotentes, são injustos. É aí então que entra em cena o Senhor, justiça nossa, conforme descrito pelo profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 6. Ali nos fala de alguém que proveria a justiça exigida por parte da lei, e daria então livramento aos homens, concedendo a todos os que viessem a crer o direito da vida eterna. Como foi possível tal coisa? Jesus Cristo, quando na terra, viveu uma vida perfeita, santa, de estrita obediência à lei. Finalmente Ele toma esta vida e a oferece como um sacrifício em favor dos pecados de todos os homens. Ao agir desta maneira, Ele adquire o direito de salvar a tantos quantos venham crer em seu nome. É por isso que, se nós lermos no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, nós vamos perceber ali que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E se nós formos um pouco mais adiante, em 1 João, capítulo 5, versículo 17, nós vamos ver que toda injustiça é pecado. Ora, se pecado é transgressão da lei de Deus, e toda injustiça é pecado, logo toda injustiça é transgressão da lei. Cristo, ao viver uma vida de obediência a essa, jamais a transgrediu, desenvolvendo então uma vida justa, preservando a sua santidade com a qual Ele veio ao mundo. Essa mesma vida agora Ele oferece a todos aqueles que venham acreditar no seu sangue como aquele que pode nos remir de todas as nossas iniquidades. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, nós podemos encontrar a seguinte passagem nos dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja bem, o plano da salvação, se devidamente compreendido, fará por todos aqueles que venham nele crer uma experiência totalmente salvadora. É a falta de compreensão lógica
do que consiste o Evangelho eterno é que tem gerado uma série de distorções que tem impedido o povo de Deus na face da terra de vir a revelar a sua glória em seu viver. Aqui nós vemos que a justiça de Cristo se desdobra em dois aspectos: a justiça imputada e a justiça comunicada. Quando o apóstolo diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nós estamos vendo entrando em cena aqui a justiça imputada de Cristo. E o que é a justiça imputada? É o ato de Deus livrar-nos da pena de nossos pecados por aquilo que Cristo sofreu em nosso lugar. A dívida que pesava sobre nós, a justa exigência da lei que requeria de nós a morte, porque, como está escrito, o salário do pecado é a morte. Cristo sofre em nosso lugar. Ele toma sobre si a nossa vida injusta e agora lança sobre nós a sua vida justa. Ao agir desta forma, Ele nos imputa justiça. Ele acredita na nossa conta o direito de obtermos a vida eterna por conta da morte eterna que Ele sofreu no nosso lugar. Mas o texto não para aqui. O texto nos diz que Ele também nos purifica de toda a injustiça. Entramos então agora no segundo aspecto da justiça de Cristo em favor dos pecadores, que é a justiça comunicada. O que é a justiça comunicada? É o ato agora de Deus em Cristo nos libertar do poder do pecado. Veja bem, Ele não somente nos livra da pena do pecado, justiça imputada, mas Ele também agora nos livra do poder do pecado, justiça comunicada. É onde então agora nós somos libertos da escravidão do pecado, onde agora nós temos o poder de Deus a fim de sermos purificados de todas as nossas iniquidades mediante a santificação, uma vida de intimidade com a maravilhosa pessoa de nosso Salvador. Lembra-se de Adão e Eva, quando eles caíram em pecado? Nós encontramos um relato bastante interessante aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21. Aqui nos diz o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Interessante, não bastava somente o cordeiro ser sacrificado. Era necessário que a nudez espiritual de nossos pais e a nossa também fosse revestidas com a veste do cordeiro. Adão e Eva alcançaram a justiça de Cristo, porque eles sofreram não somente a justiça imputada, ou seja, eles não somente creram no sangue do cordeiro que foi derramado, mas também viram se apossar da justiça comunicada ao buscar pela graça de Deus agora viverem uma vida de conformidade com a lei, com a vontade de nosso Deus. Infelizmente, esse falso evangelho que tem sido pregado mundo afora tem privado homens e mulheres sinceros que têm buscado desenvolver uma experiência marcante, religiosamente falando, mas que por não receberem a devida instrução, têm se privado de usufruir das riquezas que Deus tem proporcionado a todos os seus filhos. O que eu quero dizer, meus queridos? Existem muitas pessoas que olham para a cruz, sim. Existem muitas pessoas que confessam a Cristo, sim, mas ficam somente ali presos à cruz, ao que Deus fez em Cristo na cruz. Param por ali. Quando na verdade, além de olharmos para a cruz e crermos que ali um Deus inocente morre para nos salvar, nós deveríamos também agora permitir que Ele nos revestisse com a sua justiça. Justiça essa que se manifestaria na nossa vida através de um comprometimento com a vontade de Deus. Então, fique bem claro que não basta
nós crermos no Cordeiro, precisamos revestir-nos de sua justiça. Isso significa apossarmos-nos de toda a graça que Deus nos dispensa através de Jesus. É assim que nós somos de fato justificados pela fé, quando nos apossamos da justiça de Cristo de forma integral, tanto no aspecto da imputação quanto no aspecto da comunicação. Agora, voltando novamente ao nosso texto, vamos nos aprofundar um pouco sobre essa justiça que Cristo fez, que Ele proporcionou para nós. Os apóstolos João e Paulo nos deixam de forma bem clara o porquê e para que Deus nos enviou Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, é um texto bastante conhecido, nos diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, meu amigo, minha amiga, a razão pela qual Deus nos enviou o seu Filho é porque Ele nos amou, é porque nós estávamos destinados à morte, entretanto não queríamos morrer. É então onde entra Deus em ação, a fim de nos socorrer e nos dar então o direito à vida, mas permitindo que o seu Filho sofra as consequências de nossos pecados no nosso lugar. Ele nos ama, Ele nos dispensa a sua graça através de seu Filho. Só que não para por aí. Existe um para quê. Ele enviou o seu Filho. É então quando nós vamos no livro de Romanos, no capítulo 8, versículos do 1 ao 4, e nós vamos encontrar aqui a seguinte declaração: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 4 expoentes nos deixa de forma bastante clara o para que Deus nos enviou o seu Filho. O primeiro é que Deus nos envia o seu Filho para ser uma oferta pelos nossos pecados. O segundo é que Deus envia o seu Filho para condenar o pecado na carne, fazendo justiça. O terceiro é que Deus envia o seu Filho para libertar-nos da lei do pecado e da morte. E o quarto e último é que Deus nos envia o seu Filho para que nós venhamos cumprir a justiça da lei nesta carne. A única forma de nós sermos salvos, não do pecado, mas do poder do pecado, era Deus enviando o seu Filho, permitindo que ele vivesse toda uma vida nesta carne, de maneira que nós, ao olharmos para ele, sentíssemos motivados, recebêssemos dele o poder e a graça, para que também nesta carne viéssemos viver a vida que ele viveu. Foi por isso que Paulo um dia pôde dizer: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Evangelho, meus queridos, não é barato. O Evangelho de Deus não é famigerado. O Evangelho de Deus não é fraco. A Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus queridos, não é possível nós não entendermos, não aceitarmos o fato de que Deus nos pode salvar plena e completamente, de que nós podemos obter vitórias e vitórias
nessa vida sobre o mundo, a carne e o diabo, porque a palavra de Deus nos provê todas estas coisas. É por isso que agora o primeiro anjo, ele vai agora tratar de alguns aspectos que implica a mensagem do Evangelho eterno. No versículo 7, nos diz que com grande voz, ele fala: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse temer a Deus, não estamos falando aqui de medo, de terror, estamos falando aqui da reverência, da consideração. E o temer a Deus está ligado à obediência. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14, nos diz que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Percebe que o temor a Deus está ligado à obediência aos seus mandamentos? E aqui nos diz que este é o dever de todo homem. Essa ideia de que os mandamentos de Deus, a lei de Deus foi abolida na cruz, não, ela não procede. Cristo não veio para abolir a lei, Cristo veio para abolir o pecado. Essa ideia que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, que ele não exige obediência por parte dos homens como no passado, não tem fundamento. Sabe por quê? Porque a cruz do Calvário não foi levantada para mudar Deus, a cruz do Calvário foi levantada para mudar o homem. Então, meus queridos, nós vemos aqui o apelo do primeiro anjo nos solicitando a temer a Deus, e esse temor a Deus está ligado à obediência aos seus mandamentos. Só que ele continua dizendo: dá-lhe glória. Ora, o que é a glória de Deus? É o seu caráter de justiça, de misericórdia, de bondade, de compaixão. E ele deseja que os seus filhos, as suas criaturas, glorifiquem-no. Revele essa glória no seu caráter, na sua vida. Agora veja bem, meus queridos, veja bem, meus amigos, isto só será possível quando nós permitirmos que o Evangelho faça por nós aquilo que ele está disposto a fazer. Levar-nos a viver a vida que Cristo viveu, quando nós permitirmos que ele venha viver em nós. O texto continua dizendo que é chegada a hora do seu juízo. Que juízo é este? Se nós voltarmos novamente lá em Eclesiastes, nós vamos ver que estas palavras com respeito ao temor a Deus e à obediência aos seus mandamentos, ela tem uma abrangência. Aqui vem nos dizendo no versículo 14, o porquê Deus nos convoca a temê-lo e a guardar os seus mandamentos. O versículo 14 nos diz: porque Deus há de trazer a juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Agora veja bem, aqui é nos dito que ele há de trazer juízo, mas nós temos na mensagem do primeiro anjo nos dizendo que é chegada, é vinda a hora do seu juízo. Que juízo é este? É o momento agora solene da história da humanidade, onde os homens são chamados à presença de Deus, a fim de prestarem conta das obras feitas no corpo. Sim, meus queridos, antes que Jesus Cristo se revele nas nuvens do céu com poder e grande glória, nós sofreremos um juízo investigativo. Por que é necessário este juízo? Cristo deixou isso de forma bastante clara na parábola das bodas, que está registrada no livro de Mateus, no capítulo 22, versículos 11 ao 14. Ele contou que, certa ocasião, um homem foi a uma festa, mas não foi vestido adequadamente. E aconteceu que o rei saiu a examinar ali os convidados e percebeu que aquele homem não estava trajando as vestes devidas.
Ele ordenou então que aquele homem fosse lançado para fora, porque ele não era digno de estar ali presente, pois que havia rejeitado as vestes que tão graciosamente lhe havia sido provida. Meus queridos, esta parábola ilustra o trabalho que ora ocorre no santuário celestial, onde uma análise investigativa é feita com respeito àqueles que se converteram, àqueles que passaram para o serviço de Deus. Neste juízo investigativo que ora se processa desde o ano de 1844, está sendo verificado quem de fato se arrependeu dos seus pecados ou não. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que estão usando o cristianismo como uma capa para encobrir os seus pecados, que não foram confessados e muito menos abandonados. Sim, meus queridos, Paulo deixou bem claro a necessidade de nós comparecermos perante o tribunal de Deus para sermos julgados com base nas nossas obras. É por isso que o primeiro anjo nos alerta com respeito à chegada da hora do juízo. Mas isso não é para despertar em nós o temor, mas sim para nos o quê? Despertar a alegria. Por quê? Porque este juízo é para mostrar para os anjos, para os habitantes dos mundos não caídos, que as pessoas que estiverem no céu, salvas pelo sangue do Cordeiro, de fato são dignas de estarem ali. Ficará bem claro para os anjos que elas se apegaram pela fé ao sangue do Cordeiro, tiveram lutas sim, dificuldades sim, mas obtiveram vitórias e finalmente triunfaram sobre o mundo, a carne e o diabo. Então elas de fato são dignas de estar ali, porque lavaram as vestes de seu caráter no sangue do Cordeiro. E a outra razão é que Deus espera que o seu povo na terra obtenha vitória sobre os seus pecados. Isso tem que ver com a purificação da consciência de pecado. Finalmente, o anjo conclui dizendo: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Sim, meus queridos, nós estamos vivendo também num tempo onde muitos estão chamando a si a adoração dos homens, mas neste tempo Deus nos envia uma mensagem rogando-nos que nós adoremos nenhum outro a não ser unicamente a Ele. Eu vou tratar com maior profundidade essa questão sobre a adoração na terceira mensagem angelical. Por ora, eu quero te deixar bem claro uma coisa. Nós temos aqui uma mensagem solene que nos apresenta o Evangelho eterno. E dentro deste Evangelho eterno existe um apelo onde Deus chama a atenção dos homens, das mulheres, dos jovens, para que venham temê-lo, para que venham compreender que as suas vidas lhe pertencem, para que venham entender que nós estamos vivendo em momentos que precedem o fim da história de toda a humanidade. E então Ele nos faz o chamado para nós nos aprontarmos. Agora, veja bem, meu amigo, minha amiga, dispendioso foi o sacrifício feito pelo céu para que este Evangelho fosse eficaz na vida dos seres humanos. Quantos não o têm desprezado? Quantos não têm dele feito descaso? Eu quero te dizer uma coisa: Deus o ama, e uma vez que as horas deste mundo está prestes a finalizar, Ele quer que você compreenda esta mensagem e permita que Cristo te impute justiça, te declare justo perante o céu. E Ele também quer que você seja alvo desta justiça que Ele deseja te comunicar, que é o ato de Ele te tornar justo através do poder do Espírito Santo, que poderá te fazer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Está você disposto a crer neste Evangelho? Está você disposto a confessar os seus pecados,
a abandonar as suas más práticas? Está você disposto a ser purificado de todas as suas injustiças? Então, aposte-se da justiça de Cristo. E isto é pela fé. Basta somente crer. Tão somente acreditar. E você então, com este ato de fé, poderá ter absoluta certeza de que, mesmo agora, neste momento, Cristo poderá entrar em sua vida, em seu coração e começar com você uma nova história, uma nova experiência de salvação, de vida e vida eterna. Que Deus possa te abençoar, que de fato você possa ser alcançado por este amor que se revelou na cruz do Calvário. Este é o meu sincero desejo, é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amar a Deus e ao semelhante, enche a vida de prazer. Amar a Deus e ao semelhante é a essência do viver.
amar.